E a nossa conferência tinha o título ou tem o título de Coragem. E o pastor Guilherme estava ministrando na sexta e no sábado sobre coragem. E eu tinha colocado um título para a mensagem de hoje e eu mudei o título ontem. E o título da mensagem diz assim: Coragem para ouvir Deus falar. Coragem para ouvir Deus falar. Precisa de coragem? Precisa. Precisa. Gênesis 1, nós lemos lá que Deus criou tudo pela fala. E o que Deus mais quer? Com nós ou de nós? O que Deus quer em primeiro lugar? Com nós ou de nós? Vai lá. Com nós ou de nós? Com nós. Da nossa comunhão com Ele, nasce o trabalho. E eu digo que às vezes é mais difícil para mim, primeiro a comunhão para depois o trabalho. Às vezes a gente mergulha no trabalho e acaba não perguntando. Mas Ele quer com você. O que Ele quer com você? O que nós lemos lá em Gênesis 3:8? Quando o quê? Ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Os dois nobres lá tinham pisado na bola e por isso esconderam-se da presença do Senhor Deus. Coragem para ouvir a voz de Deus. E no versículo seguinte nós lemos que Deus e chamou o Senhor ao homem. Onde estás? Coragem para ouvir a voz de Deus. Nós lemos lá em Jó 33:14, que Deus fala de um modo, sim, de dois modos. E nós, misericórdia, não atentamos para isto. Esses dias eu estava com o Jonathan no carro, nós estávamos chegando em casa e tinha uma música no rádio. E nós dois olhamos um para o outro e dissemos assim: essa música não tem nada a ver. O que não tem nada a ver? A música estava falando: Deus fala comigo. Deus fala comigo. Como assim Deus fala comigo? Então quer dizer que o problema está lá? O problema nunca está lá. Se tem problema, está aqui. Não é questão de Deus fala comigo. É questão de Deus me dar o discernimento. Coragem para ouvir a voz. Coragem para ouvir Deus falar. Nós temos ali, eu coloquei aqui quatro pontos, mas são apenas 4 pontos e tem muito mais, mas nosso tempo às vezes não dá, né? Como é que Deus fala conosco? Pela palavra. Nós lemos lá em Daniel 9:2, que eu, Daniel, no primeiro ano do seu reinado, e Daniel estava no cativeiro, Daniel estava preso em outra terra alheia, terra não limpa. Entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Como é que Daniel descobriu que eram os 70 anos? Como é que eu descubro o que Deus quer de mim? lendo a palavra.
simples, algo chamado meditação, algo chamado devocional, quarto de escuta, quarto secreto, dê o nome que se quiser. Mas se eu quero que Deus fale comigo, eu vou precisar ler a palavra. Isto requer tempo. Uma outra maneira de Deus falar conosco é através da palavra profética. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:20, o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. O que eu devo fazer com as profecias? Não desprezar. Não desprezeis as profecias. Nós lemos lá em 1 Timóteo 1:18, algo interessante. Este é o dever que te encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Se nós lemos um pouquinho antes, nós vamos ver que Timóteo teve a imposição de mãos e o compartilhar da palavra profética. É importante nós anotarmos as palavras proféticas que nós recebemos. Deus fala conosco também através de visões. Nós temos ali uma passagem em Jó 33, algo muito interessante. Jó 33:15. Nós lemos que Deus abre Jó 33:15, nós lemos assim: em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama. E o 16: então lhes abre os ouvidos, ele sela a sua instrução. Tem por vezes que Deus precisa me colocar para dormir, para conseguir falar comigo. Porque senão eu não ouço. Eu estou tão no meu dia a dia, eu acabo não ouvindo. E aí eu digo misericórdia. Às vezes Deus tem que fazer uma ginástica para falar comigo. Deus fala conosco também através de sonhos. Lemos lá em Mateus capítulo 12. E temos muitos sonhos na Bíblia. E eu preciso de coragem para ouvir a voz de Deus. Mateus 12:13, nós lemos que apareceu um anjo do Senhor a José. Então disse ao homem, estenda. Mateus 12:13. Acho que não. Não é Mateus 12:13. Perdão. Será que é o 2:13? Em todo caso, não é Mateus 12:13. Mateus 2. José e Maria recebem as instruções através dos sonhos. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Pela palavra, se nós voltarmos lá para Daniel 9:2, ele diz que entendi pelos livros, pela palavra, que os anos são 70 anos. Como é que eu discerno o que Deus tem para mim? Eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso ser instruído na palavra. Isso leva tempo. Meditar na palavra, orar a palavra, ter comunhão com a palavra, escutar a palavra. Leva tempo. E eu preciso me decidir a isto. Ontem nós estávamos aqui à tarde com quase 80 pessoas. Pela graça de Deus, foi um mover tremendo de pessoas sendo ministradas. E sexta-noite foram ministradas pessoas
ontem à noite foram ministradas. Diga-me com quem andas, eu te direi. A quem que eu empresto o meu ouvido? A quem que eu empresto o meu ouvido? Quem que eu ouço? Eu preciso prestar atenção quem que eu ouço. Josué 1,9 nos diz: não cesses de falar da palavra. Medita dia e noite. Medita dia e noite na palavra. Você quer saber alguns assuntos, ou um assunto, 2, 3 talvez, que me interessam muito? Você sabe como é que você descobre isso? Conversa um pouquinho comigo e você vai descobrir o que anda por aqui. Aí eu conversar um pouquinho com você, muito provavelmente eu vou descobrir o que anda aqui. Vamos lá para o Salmo 1. Salmo 1. A Bíblia é viva e eficaz, eu já li esse salmo tantas vezes. Salmo 1, versículo 3, você que está com a tua Bíblia, ele diz assim, a respeito do justo, do bem-aventurado. O bem-aventurado é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Você quer isso para a tua vida? Quer mesmo? Como é que ele alcançou isso? Como é que ele alcança isso? Porque ele diz aqui que o bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Lembrando que Davi escreveu isso aqui, e a geografia de Israel é deserto. Então não tem árvore, terreno e água como aqui. Rios ali é coisa muito rara. Tá? Tanto é que eles nem têm um sistema de coleta de água nas ruas, porque não chove. Chove tão pouco que não tem. Ele diz aqui que o justo, o bem-aventurado, ele é como uma árvore junto às correntes de águas, que vai dar o seu fruto e a folhagem não murcha, e o que ele faz será bem sucedido. Como é que ele chega nisto? Versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso meditar na palavra para ser alguém bem-aventurado. Eu preciso viver a palavra. Ler a palavra é diferente de viver a palavra. Eu preciso saber da palavra para poder vivê-la. Eu não tenho como viver sem saber. Mas eu posso saber e não viver. E nesse povo Jesus bateu bastante. Os que sabiam e não viviam. Saber a palavra e viver a palavra. Toda a palavra é inspirada por Deus. Lemos lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a palavra é inspirada por Deus. O que é toda? Toda é toda. Lá em 1 Crônicas tem uns 5, 7 capítulos de genealogias. Está incluído? Uma das coisas que a gente não gosta de ler genealogia, porque o meu nome não está escrito lá. Né? Se a minha descendência estivesse lá, aí eu gostaria de ler. Genealogia fala de paternidade. Genealogia fala de onde é que você veio e para onde é que você está indo. Toda a palavra. Apocalipse também? Mais ou menos.
Não vou perguntar se você gosta de ler Apocalipse, tá? Mas Apocalipse também. Apocalipse é um livro de vitória. Vitória da igreja. A igreja anda em vitória. E Apocalipse relata isso. Mas eu não entendo. Pois é, e quanta coisa eu não entendo o que Paulo escreve. Toda palavra é útil para o ensino. Eu lembro que fui ministrado nisso há uma porção de anos atrás. E se você tem um livro predileto, preferido na Bíblia, com você, a partir dessa ministração eu não tenho mais livro preferido na Bíblia. Eu usava o exemplo dos 3 filhos, né? E um filho minha paixão. O segundo, legal que está ali. O terceiro, pois é, está ali, né? O que vocês acham dessa postura do meu coração? Se eu tivesse, não tenho, tá? Mas se eu tivesse isso, estaria ok? Não. E por que eu tenho o livro preferido na Bíblia? Se eu tenho o livro preferido na Bíblia, tem os que não são tão preferidos assim. Para não dizer que são deixados de lado. Toda palavra é útil para o ensino. A partir dali eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá? E é fantástico você ler a palavra. Lá em 2 Timóteo 3,16, algo interessante que no meditar da palavra aqui, da mensagem, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que a palavra precisa fazer comigo? Eu preciso ser ensinado. Eu preciso ser repreendido, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser educado. Tudo isso em justiça. E justiça tem a ver com retidão. Eu preciso de coragem para ouvir a voz de Deus. Mateus 4:4, quando nós lemos ali a respeito das tentações de Jesus, como é que Jesus respondia ao inimigo, ao diabo? O diabo tentava ele, como é que Jesus respondia? Está escrito. Como é que eu sei que tem algo escrito aqui? Eu preciso ter meditado antes. Jesus conhecia as Escrituras. 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 2,15, fala sobre nós manejarmos bem a palavra de Deus. Nós crescermos no discernimento. Indo para o segundo ponto aqui sobre profecias, dentro das definições de profecia que eu li, a que eu mais gostei até hoje é ouvir a Deus e falar aos homens. O que uma palavra profética vem fazer? 1 Coríntios 14:4. A palavra profética ela vem para edificar a igreja. A palavra profética ela vem para edificar a igreja. No versículo anterior, no versículo 3, ele diz ali que a palavra profética ela vem para 3 coisas: para edificar, exortar quer dizer levantar, e consolar. Mas e o juízo? Eu sou da opinião de você deixar isso para Deus. Tem juízo? Tem, mas deixa para Deus, tá? Porque eu com certeza vou julgar muita coisa errada. Então deixa para Deus isso. A minha palavra profética que eu te dou, ela deveria de edificar, exortar e consolar a tua vida. E nós nos consolamos, nós nos edificamos mutuamente, nós vamos crescer
como igreja. Quando nós recebemos as palavras, eu preciso cuidar dessa palavra, zelar por essa palavra. Veja o que diz ali em 2 Timóteo 1:6. Paulo falando para Timóteo: por esta razão venho lembrar-lhe que reavives. Quer dizer que já estava vivo, já não está mais tão vivo assim. Que reavives o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O que Deus tem nos dado? O que Deus tem te dado? Que está adormecido, que está esquecido. Deus tem te dado coisas. Deus tem falado com você. O que Deus... O que te vem à memória? Talvez eu possa falar assim, volta o VHS aí, né? Volta a fita. O que Deus tem falado? O que Deus já te falou e que está faltando coragem para fazer? Ontem na ministração, quando nós estávamos orando pelo povo, para uma e outra a gente pergunta: está faltando coragem para fazer algo que Deus já pediu para você fazer? Aonde está te faltando coragem para fazer o que Deus tem te pedido fazer? A minha resposta de oração pode estar, não sempre, mas muitas vezes, a minha resposta, o meu pedido de oração, a resposta ao meu pedido de oração está, olha para a tua mão assim, na tua mão. O que eu gostaria que você fizesse? Eu gostaria que você me entregasse. A resposta da tua oração está na minha mão. O que você espera que eu faça? Que entregue. Nós somos igreja. Ninguém tem tudo. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. E você precisa de mim, e amém. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de comunhão com os santos. Hebreus é muito claro isso: não deixeis a comunhão dos santos. Eu preciso da comunhão dos santos. 1 Timóteo 4,14, Paulo fala para o amigo dele, Timóteo: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Você tem um dom, pelo menos. Com certeza Deus tem te dado algo. O que Paulo fala para Timóteo? Não seja negligente. Não seja negligente. Deus tem te dado algo, use. Mas eu não sei como. Se você não começar, você não vai aprender nunca. Você vai errar? Vai. Você é gente. Você não é Deus. Mas se eu não começar, eu não vou saber lidar com o meu dom. Não seja negligente. Deus fala por profecias. Nós temos ali em Mateus capítulo 1, versículo 22. E depois temos no capítulo 2, 15. Algo interessante. José e Maria estão voltando do Egito. E foi morar numa cidade chamada Nazaré,
para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. No capítulo 2, versículo 15, nós temos a mesma descrição. Onde ficou até a morte de Herodes, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando eu obedeço aos comandos de Deus, as palavras proféticas se cumprem. Mas eu preciso obedecer aos comandos que Deus está me dando. Isto requer coragem. 1 Tessalonicenses 5, 21, nós lemos ali para nós julgarmos toda a palavra profética. A palavra profética, ela precisa ser julgada. Então eu não posso comer com farofa toda a palavra que eu recebo. Eu preciso julgar a palavra, não a pessoa que me deu a palavra. Eclesiastes 8, 5 e 6 nos fala que para todo propósito existe um tempo e um modo. Para todo propósito, para toda palavra profética, existe um quando e um como. Então eu preciso julgar a palavra, e eu preciso discernir quando aplicar essa palavra e como aplicar essa palavra. Se essas três coisas não estão de acordo, a probabilidade de azedar é 99,9%. Se você quiser saber mais, terça-feira nós começamos a escola de ativação profética. São detalhes, a escola, por conta de logística, não vai ser aqui na Shalom, vai ser a escola da Shalom, mas não aqui no prédio da Shalom, e sim vai ser ali na Menina Ágape, que nos